que Deus tem para nós hoje aqui. Palavra realmente maravilhosa para as nossas vidas, amém? Diz assim, João no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vou repetir o último versículo 15, quando diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero pedir ao Carlinhos ajeitar o som aqui, que tá voltando aqui o retorno para mim. Não sei o que é, dê uma olhadinha aí. Amém, queridos? Vamos orar? Curva sua cabeça, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, por cada vida aqui, Pai, nessa noite. Que tu possas estar abençoando, Pai, fortalecendo cada coração. Que essa palavra, Senhor, realmente esteja fortalecendo nossas vidas. E nós nos prostramos diante dela, Senhor, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, nossas vidas, para sermos instruídos, para sermos, ó Pai, tratados por essa palavra. Nós louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos que está aqui hoje à noite. Que o Senhor esteja abençoando, dando uma porção especial para cada um aqui, Pai, que está presente, aqueles que nos escutam, estão nos ouvindo e participando conosco em suas casas. Tu possas estar retribuindo, abençoando, fortalecendo, ó Pai, guardando nossas casas, nossas famílias. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, sim, esta é a nossa oração. E nós já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Quem crê, diz comigo, amém, graças a Deus. Aleluia. Não. Melhorou mais ou menos. Dá uma ajeitada aí. Irmãos, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. E ele diz, olha, permaneçam em mim,
e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. E no versículo 6 ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo. Este secará, o apanham e lançam no fogo. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Essa figura que Jesus usou para nos ensinar, nos ilustrar como é importante estarmos ligados nele. Como é importante estarmos conectados no Senhor. Conectados nas suas palavras. E ele diz: aquele que se desconectar de mim, aquele que se desligar de mim, quem não permanecer em mim, será como aquele ramo que não dá fruto, ele vai ser cortado. E para que serve esse ramo que é cortado, se não para ser lançado fora? Para ser lançado fora e ser queimado e nada presta. Eu quero usar esse texto do Senhor Jesus, querido, para transmitir aquilo que o Senhor esteve falando comigo nesta semana, onde nós precisamos estar conectados com a videira, conectados com Deus. O fato é que muitas pessoas, na sua jornada, na sua caminhada, se desconectam, se desligam, saem da videira, saem da presença, saem dos caminhos. E o Senhor Jesus diz: aquele que não permanecer em mim vai ser cortado e lançado fora. E o que nós observamos, que estamos vivendo um tempo, e essa pandemia que nós estamos passando, desconectou muitas pessoas. Nos desconectou, não é verdade, queridos? Perdemos contato, perdemos aquela participação, de estarmos mais presentes. E constantemente as coisas vão chegando para nós, nos orientando a ficarmos isolados, a nos afastarmos. E se vai desconectando. E essa desconexão vai tirando e afastando a gente de Deus também. E o Senhor Jesus diz: aquele que desconectar, aquele que não permanecer em mim, esse vai ser cortado, lançado fora, querido. Esse vai ser lançado, vai apanhar, vai secar e vai para o fogo. Se nós nos desconectarmos do Senhor, para mais nada nós servimos. Porque Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Nós observamos que muitas pessoas estão desconectadas com Deus. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de vigilância, onde se você não vigiar, você vai desconectar, você vai desligar. Quantos aqui já estavam com o seu telefone e passaram por uma área assim, talvez no interior, na estrada, e aí o seu celular perdeu o sinal, fora da área. É chato isso quando você quer usar o seu aparelho, E aí não tem internet, não tem conexão, e você fica desconectado. Você quer se comunicar e não consegue. E se for numa emergência, geralmente essas coisas acontecem numa emergência, que a gente mais precisa, na hora que a gente mais precisa, e desconecta. Ou você está precisando fazer uma ligação, falar com alguém, e ali não tem sinal, você está desconectado. Imagine você, querido, estar desconectado com Deus. Quando você precisa falar com o Senhor, mas parece que não há mais conexão, você perdeu a intimidade. Quantos antigamente estavam realmente firmados, fortalecidos no Senhor, e tinham prazer em louvar e buscar, e realmente tinham essa chama no coração, e se deixaram levar pelas circunstâncias, pelo momento, pelas coisas que estamos vivendo, e se desligaram, se desconectaram do Senhor. Precisamos urgentemente nos reconectar. Precisamos urgentemente voltar para a videira. Voltar para aquele que é a fonte da vida. Voltar para aquele que realmente nos dá alegria, nos dá realmente satisfação, prazer, gozo e vida, que é o Senhor Jesus, a nossa videira. Nessa noite eu quero falar sobre isso. Coisas que nos desconectam. E você vai buscar entender e buscar no Senhor resposta para estar voltando a se conectar na videira. Você possa estar realmente
entendendo e a palavra possa estar entrando no seu coração. Talvez essa palavra você se enxergue e entenda, puxa, realmente, eu me desliguei, eu deixei de buscar mais do Senhor, eu estou meio desconectado. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus está aqui, Ele está de braços abertos, as portas dele estão abertas para estar nos recebendo e voltarmos para a videira verdadeira. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe que no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e versículo 2, o Senhor fala à igreja de Éfeso. Essa igreja que era uma bênção, mas em algum momento ela se desconectou. E nós vamos ver, Apocalipse capítulo 2. E o versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Essa igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja perseverante, de boas obras. Mas o Senhor disse, olha, mas eu tenho por mim que você abandonou o teu primeiro amor. Ele desconectou em algum momento. Quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, o nosso amor, nós nos desligamos. E aí o que o Senhor diz? Arrepende-te, volta, olha para onde você caiu, volta às primeiras obras, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então, se nós sentirmos que estamos desligados, desconectados com Deus, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Olhar onde a gente caiu, voltar às primeiras obras, onde a gente perdeu o nosso amor, onde a gente escorregou, desviou e não vigiou, e a gente volta. Você tem que voltar, se arrepender e voltar para se reconectar com Deus. Lembra-te de onde você caiu, se arrepende e volta e se reconecta com o Senhor. Amém, queridos? Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Esta foi a palavra que o Senhor falou para a igreja de Éfeso. Lembra de onde caísse. Talvez você que está desconectado, o Senhor te diz nessa noite, lembra. Lembra o que te fez te desconectar. Lembra o que te fez você perder o primeiro amor. E você pensando nisso, aquilo que te fez se desligar, aquilo que te fez se desconectar do Senhor. Eu sei que muitos pensam alguma coisa, eu quero que você faça esse exercício e pense e medite. O que te fez se desligar? E na verdade eu já sei a resposta de cada um de vocês. Eu sei a resposta, pois o Senhor me mostrou algumas coisas. E são essas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu sei que você vai se enxergar em algumas delas. Sabe por que muitos desconectam? Sabe por que muitos se desligam da videira? Uma das razões é porque eles começam a olhar demais para os outros e não olham para si. E começam a olhar a vida dos outros. E começam a ver defeitos nos outros. Começam a ver coisas que os outros têm e você não tem. Começam a questionar e fazer comparações. E essas comparações vão te desconectando. Porque quando a gente vive fazendo comparação, e não vive olhando o que temos, o que somos e o que Deus quer de nós, e só olhando os outros e a vida dos outros, nós nos desligamos. Nós precisamos nos conectar com quem nós somos, com quem Deus quer que nós sejamos. Então a gente se conecta com Deus. Então a gente precisa parar de ficar olhando para os outros e começar a olhar mais para nós. Começar a olhar mais para o que nós somos. Há 2 domingos atrás nós ministramos aqui sobre Davi e Natã, quem lembra? E Davi, ele cometeu um erro, um pecado. E o profeta Natã foi, se aproximou dele e contou aquela historinha dizendo, olha, certo homem,
ele tinha muitas ovelhas, era muito rico. Mas tinha outro que era pobre, ele só tinha uma ovelhinha. Vindo o visitante, o homem rico pegou a única ovelha do homem pobre. E aí Davi ficou irado. Quem foi esse que fez essa coisa injusta? Esse homem deve morrer. E o profeta Natan disse, este homem foi você. Porque você fez isto, fez isto. Davi, ele não estava olhando para ele estava olhando para o próximo. Ele estava olhando os defeitos dos outros. Ele estava desconectado. Ele estava desligado com as coisas de Deus, porque ele só estava olhando para os outros. Ele não estava olhando onde ele caiu, se examinando. Não estava, até que foi preciso o profeta Natan se aproximar dele, mostrar a ele onde ele tinha caído, falar e repreender diante do Senhor. E Davi se arrependeu, olhou o seu erro, olhou onde ele tinha caído, e ele se reconectou com o Senhor. Sabe, quando nós, queridos, paramos de olhar para os outros, paramos de olhar para os defeitos das pessoas, paramos de fazer comparações e começamos a olhar para dentro de nós, começamos a olhar para dentro de nós mesmos, aquilo que precisamos realmente crescer, deixar mudar, então nós nos reconectamos com o Senhor. E o Davi, ele escreveu o Salmo 51, que é um salmo belíssimo, um salmo de um homem que estava totalmente desconectado com o Senhor. E quando ele se arrepende, se reconecta, ele volta para o Senhor. Ele escreve no Salmo 51, dizendo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões, e lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha isso, querido. Quando o homem, ele olha para si, ele para de colocar defeito nos outros, nas pessoas, nas coisas, e ele diz, olha, eu que estava errado. Eu que mereço o castigo, eu que mereço ser repreendido. Mas, Senhor, eu te peço perdão, lava-me, lava-me. Isso é a atitude de um homem que começou a olhar para si e parou de colocar as acusações e os defeitos nas pessoas. Nós, queridos, para nos conectarmos com Deus, se estamos distantes, afastados, você precisa parar de olhar, de colocar o defeito nas coisas, nas pessoas e se reconectar com o Senhor, olhando para dentro de si. Olhando para dentro de si e reconhecendo que você precisa dele. Davi disse, pois eu conheço as minhas transgressões. Eu reconheço o que eu fiz, estou, Senhor, me arrependendo. O meu pecado está diante de mim. Eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. E ele diz, purifica-me e eu ficarei limpo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Senhor, não expulse de mim a tua presença. Não retires o teu Santo Espírito. E restitui-me a alegria. Davi estava triste. Davi, ele estava abatido. Ele não tinha alegria porque estava vivendo só olhando para os outros. Não estava confessando os seus pecados. E aquele confessa, Senhor, estava triste. Mas agora eu me arrependo, eu reconheço que eu errei. Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Davi tinha o Espírito Santo de Deus, querido. E você sabe que aqui no Velho Testamento, somente os reis, alguns homens, profetas, sacerdotes, que tinham o Espírito Santo, ele fazia ações através desses homens. Não era hoje como no Novo Testamento, né? Nós já ensinamos isso aqui várias vezes. Hoje no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele está para toda a carne. Ele foi derramado para toda a carne. Mas Davi, ele entendia que ele tinha o Espírito de Deus. Ele diz, não tire de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu vou morrer. Senhor, restitui a minha alegria. Eu preciso me alegrar. Quem está desconectado com Deus, vive triste, vive abatido, os seus ossos começam a secar. Mas quando Davi, ele começou a olhar e se reconectar com Deus, ele disse, Senhor, eu quero voltar até a alegria, aleluia. Quantos viviam felizes com Deus, mas se desligaram, caíram no caminho e vivem abatidos, vivem sempre em culpa, mas precisam retornar e sentir essa alegria da salvação, essa alegria de voltar e servir a Deus. Querido, nessa noite faça essa oração como o rei Davi. Senhor, restitui a alegria em meu coração, eu quero voltar a me alegrar na tua presença, quero voltar a ter prazer na tua palavra. Restitui a alegria em meu coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o Espírito inabalável. Amém? Quantos creem, querem isso para suas vidas? Digam amém, eu creio. Aleluia. Para você se reconectar com Deus, olhe para dentro de si.
Sabe que a maioria das respostas que você precisa para suas dúvidas, seus problemas, já está dentro de você? Você precisa buscar e descobri-las. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. O mesmo Espírito que estava com Jesus, a Bíblia diz que ele habita em nós. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Quer se conectar com Deus, quer se reconectar? Olha para dentro de si. Olha para dentro de si. Tiremos os nossos olhos das coisas, das pessoas e olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? Vem do mundo? Vem do dinheiro? Vem de pessoas? Vem de políticos? Vem de coisas desse mundo? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Onde é que tem que estar os seus olhos fixados? No Senhor que fez os céus e a terra. Seus olhos têm que estar no Senhor, para que você se reconecte com o Senhor. Os seus olhos têm que estar nele. Você não vai se reconectar com o Senhor enquanto seus olhos estiverem no mundo, olhando para baixo ou olhando para o seu próprio umbigo. Ou como diz o Matuto, imbigo. Quem olha para baixo está olhando para o mundo ou para dentro de si, no seu próprio umbigo. Na verdade, só olha para si. Mas o Senhor diz, erga os seus olhos. E olha os campos brancos. Eleve os seus olhos para os montes. O seu socorro vem do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Sabe o que mais te desconecta? Há uma coisa que nos desconecta. Jesus disse, se vocês permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Mas quem se desligar, será cortado, lançado fora. Mas existe uma coisa que desconectou muitas pessoas. A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho, a soberba, te desconecta do Senhor. O orgulho te desconecta. Sabe que um coração orgulhoso não chega na presença de Deus? Aliás, essa é uma das coisas que está alinhado com a salvação. Porque para o homem ser salvo, não é por obras, mas é pela fé. Só que é algo sobrenatural. Quando o homem crê, ele confessa que Jesus é Senhor e Salvador. Na verdade, ele está lançando fora o orgulho. Ele está dizendo, eu preciso desse Salvador. De mim mesmo eu não alcanço salvação. E eu creio, e eu confesso com os meus lábios e creio com o meu coração que Jesus é o Senhor. Então você quebra as barreiras do orgulho. O orgulho, ele te desconecta. Não tem como você se conectar com Deus se o teu coração está cheio de orgulho. Jesus, ele dá um exemplo de certo fariseu. Ele diz, havia um fariseu e ele batia no peito e ele dizia, eu sou filho de Abraão, eu dou dízimos, dou ofertas, eu sou um exemplo, eu sou um bom religioso. E ele batia no peito, ele se exibia, e ele orava bem alto, com uma oração bem orgulhosa. Mas lá no fundo existia um publicano e ele se humilhava. Ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E ele se humilhava reconhecendo que era um pecador. E Jesus diz, qual dos dois Deus recebeu a oração? O que se orgulhava e se exaltava, ou o que se orgulhava e se exaltava, ou o que se humilhava? E todos disseram, o que se humilhou, Deus respondeu. Jesus diz, a oração daquele fariseu, ele orava de si para si mesmo. A oração era só para ele. Então um coração orgulhoso, a oração não chega nem no teto. Fica ali para ele mesmo. Deus não recebe a oração de um coração orgulhoso. Se é uma coisa que nos desconecta do Senhor, é o orgulho, queridos. Quando o seu orgulho é maior do que o seu quebrantamento, sua oração
não chega nem no teto. Quando o seu orgulho é maior do que o seu quebrantamento, a sua oração não chega nem ao teto. Sim, querido, se você quer se reconectar com Deus, precisamos quebrar nosso orgulho e nos quebrantar diante do Senhor. Diante do Senhor. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Amém? Aleluia, aleluia. Jesus, ele fez isso várias vezes. Quando chegavam pessoas cheias de orgulho. Nicodemos, o mestre da lei, conhecedor das palavras, e Jesus ele disse: olha, necessário é nascer de novo, Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Certa vez chegou um jovem rico, ele disse: Senhor, tenho seguido os mandamentos desde criança, a todas as leis à risca. O que mais eu preciso para chegar ao reino? Aí Jesus foi no ponto fraco daquele jovem rico. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O jovem fugiu. Outros chegaram: Senhor, eu quero te seguir. Jesus fez o convite: vem, segue-me. Aí começaram a dizer: não, eu tenho ovelhas para criar, tenho um boi, eu tenho um campo. Ai, meus pais estão morrendo, deixa eu enterrar. Quando o orgulho, querido, toma conta do coração, a pessoa se desconecta de Deus. É preciso quebrarmos nosso orgulho e nos quebrantarmos na presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Sabe o que mais desconectou? Nos desconecta. E isso é o que mais o inimigo tem investido nesses dias. O medo te desconecta de Deus. E isso é o que nós estamos vivendo. Quantas pessoas deixaram de seguir ao Senhor por causa do medo? Do medo que estamos vivendo. A situação de dificuldade que estamos vivendo. Confusão. Isso cria um pânico geral nas pessoas. Causa medo. E sabe que o medo, ele desconecta você. Porque quando você vive no medo, você está neutralizando a sua fé. O medo é o contrário da fé. Um coração cheio de fé, ele consegue vencer o medo. E eu tenho ensinado aqui, tenho dito, olha, uma das armas do inimigo é o medo. Porque o medo, ele paralisa. O medo deixa você fácil de ser manipulado. O medo, ele tira você de pensar corretamente. Já viu como quando você está com medo, você fica nervoso, ansioso, e você não pensa direito? E o Satanás, ele é especialista em deixar as pessoas com medo. Porque o medo é fácil de manipular. Ele sempre trabalhou no medo. Ele vai trabalhar sempre para que as pessoas estejam no medo. Ele vai trabalhar sempre para que as pessoas estejam na ignorância. E a palavra do Senhor diz que meu povo perece porque falta conhecimento. Então ele trabalha no medo, ele trabalha na ignorância e ele trabalha na mentira. Ele é o pai da mentira. E ele vai sempre produzir mentira. O mundo jaz no maligno, então esse mundo tem muita mentira. Se você não conhecer, ouvir a voz do Senhor, não buscar cada vez mais estar perto, ter intimidade em ouvir a voz do Senhor, você vai ouvir a voz da mentira do inimigo. Porque o que mais tem é mentira hoje em dia. E a mentira vai produzir medo, e o medo vai te desconectar do Senhor. Quantos estão desconectados de Deus? Quantos esfriaram a fé por causa do medo? Se deixaram levar pelo medo. Seus corações estão amedrontados, atemorizados. E Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o vosso coração. Querido, o que mais tem na palavra do Senhor é para a gente não ter medo. Não temas, não temas. Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Quando os malfeitores vierem me cercarem, eles é que fugirão. O medo nos desconecta. Mas quando estamos ligados na videira, nós vencemos o medo. E o apóstolo João escreve ali, a Epístola de João, 1 João, no capítulo 4, e o versículo 16,
ele diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus dele. Olha só, ele diz, e nisto, se você está desconectado, o medo vai te atormentar. Então a causa de muitas pessoas estar vivendo em pânico, em medo nesses dias é o quê? Falta de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Perfeito amor, ele lança fora o medo. Estou precisando vencer o medo, o que é que eu preciso? Vai buscar o amor de Deus. Estou precisando vencer o medo, estou em pânico, o que é que eu estou precisando? Se conectar com Deus, viver nesse amor, porque o perfeito amor, e o perfeito amor vem de Deus, ele lança fora todo o medo. Seu coração está cheio de medo nesses dias, vai buscar o amor de Deus. E ele diz, se você não anda em amor, você está desligado. E quem vive desligado com Deus, vai ser atormentado pelo medo. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa razão, queridos, que muitas pessoas estão desconectadas. E nós precisamos nos reconectar. Voltar à videira. Sabe o que mais desconecta? E isso acontece muito, temos visto também. Frustração. Muitas pessoas se desligaram porque se frustraram. Esperavam uma coisa e não chegou. Planejou algo e não veio. Decidiu fazer algo, buscou e lutou e foi decepcionado. Alguém frustrou essa pessoa, orou, buscou, colocou energia e não chegou. Aí sabe o que acontece? A gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente bota a culpa em Deus. Aí a gente acha frustrações das nossas vidas. Nós ficaremos desconectados. Não deu certo, Deus não olhou para mim, então também não quero saber. Aí desconecta, desliga, sai da videira. Não saia da videira por causa de frustrações. Porque na videira que você vai ser curado das suas frustrações. Todos nós nos frustramos, queridos. Fazemos planos às vezes e não dá certo. Criamos expectativa em pessoas, em coisas, né? Em nós mesmos. Quantos projetos, coisas que você quis fazer, tentou, buscou e não deu certo, aí a gente se frustra. E se a gente não buscar a misericórdia de Deus, a gente vai se desconectar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro se frustrou e em algum momento na vida de Pedro ele se desconectou. Foi preciso Jesus ir lá resgatar Pedro de novo. Certa vez Jesus reunido com Pedro, ele disse, Senhor, estou disposto até a morrer por ti. Pedro falando. E ele se exaltando, Pedro querendo mostrar que era talvez até melhor que os outros discípulos. Ele disse, eu estou disposto até a morrer por ti. Jesus vendo que Pedro estava exaltado, ele disse, Pedro, baixa um pouquinho a bola. E eu te digo que hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Foi o que aconteceu. Jesus foi preso, levado pelos guardas e Pedro ficou ali acompanhando. De repente alguém viu Pedro. E aquele ali é um discípulo de Jesus. Pedro olhou e disse, eu não, nem conheço esse homem. Pela segunda vez foi alguém que reconheceu Pedro. Eu conheço esse homem, estava com Jesus. E Pedro mentiu dizendo, não conheço este homem, nunca vi. 3 vezes chegaram para Pedro e disseram, este é discípulo, nós conhecemos, nós vimos ele. E Pedro começou a praguejar, dizer, nem conheço esse homem. Negou Jesus. Quando Pedro negou a 3ª vez, o galo cantou. O galo cantou e quando o galo cantou, Pedro se lembrou do que Jesus disse. E Pedro, ele se arrependeu, começou a chorar. E disse, eu neguei o mestre. Aquele que estava disposto a morrer pelo mestre, o negou 3 vezes. E Pedro, ele se frustrou depois que isso aconteceu. Ele se frustrou. Aquele chamado que tinha
No coração dele, o Senhor havia chamado ele para ser pescador de homens. Pedro, ele teve um momento que ele voltou a pescar, voltou a cair no mar, porque passou todo aquele tempo sem o Senhor Jesus. Até que Jesus reaparece e vai resgatar Pedro ali no mar. E Pedro se reconecta com o Senhor Jesus. Volta para o Senhor Jesus. A frustração, queridos, nos desliga. Se por algum momento você se frustrou com alguma coisa, e isso te desconectou de Deus, se arrependa, querido, e volte para os braços do Pai, porque não tem coisa melhor do que estarmos ligados com o Senhor. Amém, glória a Deus. Por último, querido, que eu queria colocar aqui, tem muitas coisas, eu poderia discorrer, mas são essas que Deus colocou no meu coração. Sabe o que nos desconecta de Deus? Porque estamos nesses dias ficando mais amigos das coisas do mundo do que das coisas de Deus. As pessoas estão amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então, se você está amando mais as coisas que são do mundo, você vai estar mais conectado ao mundo. Nós precisamos amar mais as coisas de Deus. E Paulo diz aos Colossenses: olhai para as coisas do alto, buscai as coisas do alto. Paulo diz: não coloque seus olhos nas coisas que são aqui da terra, porque o que é da terra aqui é temporal. Coloque seus olhos naquilo que é eterno, porque vai durar para sempre. Mas a gente continua só olhando para as coisas do mundo, continuamos só visando o que é da terra, esquecemos que temos uma eternidade para desfrutar lá nos céus. E Paulo diz: se nós almejamos só bênçãos aqui na terra, nós somos os mais mesquinhos de todos os homens. Se você coloca esperança e só quer bênção aqui na terra, e só olha para as coisas aqui da terra, Paulo diz que nós somos mesquinhos, porque o que tem para nós na eternidade é infinitamente melhor. As nossas recompensas são eternas e celestiais e são bem melhores. Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então a nossa esperança, queridos, é algo tremendo, algo bem melhor, que não se compara ao que a gente pode ter aqui na terra. E aqui na terra Deus nos dá muitas bênçãos, alegrias, bênçãos sim. E eu quero mais bênção para mim, vem mais bênção, vem em mim, Senhor, que eu quero bênção. E bênção para você também, eu profetizo muitas bênçãos na sua vida. Mas nós não vamos viver em função disso, porque nossa esperança maior é estar com Ele na eternidade. E lá sim, aleluia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro maravilhoso, um lugar reservado para aqueles que esperam e perseveram nele. Ali estaremos, se você crê e quer isso. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite e diga: eu quero e eu vou, o Senhor está contigo. Os meus olhos não vão estar aqui nessa terra, mas lá nos céus, onde estarei morando com Ele. Aleluia, aleluia. Mas quando o homem, ele ama mais o que é do mundo, ele desliga de Deus. Sabe como é que você faz para não se desconectar, se desligar? Mantenha sempre o pensamento no alto, nessa esperança que um dia você vai estar com Ele. Então você vai viver todos os dias da sua vida conectado com o Senhor, conectado com Deus. E Paulo, ele já profetizou: nos últimos dias os homens serão maus e mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Nos últimos dias as pessoas irão se desconectar ainda mais, porque amarão mais o mundo do que a Deus. Ame Deus acima de todas as coisas. Quando você amar Deus acima de todas as coisas, nada que vier do mundo vai fazer você se desconectar. Nada que vier do mundo, ainda que sejam bênçãos e coisas boas, vai tirar os seus olhos e o teu coração do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. João, no capítulo 21. Depois, eu falei de Pedro e Pedro ele se desconectou. E o Senhor Jesus ele foi lá resgatar a Pedro. Quando Jesus ele se aproxima de Pedro, depois que ele já ressuscitou, ele faz uma pergunta para Pedro, tentando trazer Pedro de volta, se reconectar Pedro, que estava meio frustrado. E aí Jesus ele pergunta no capítulo 21, versículo 15.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que todos estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Foi o que Jesus disse para Pedro para se reconectar: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus perguntou para reconectar Pedro novamente, trazer de volta: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava trazendo Pedro de volta para o chamado dele. Ele disse: tu me amas, Pedro? 3 vezes Jesus perguntou. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E qual foi a resposta que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, o que é que Jesus está ensinando aqui para nós, queridos? Quem está desconectado, para se voltar a reconectar ao Senhor, apacenta as minhas ovelhas. O que é isso? Vai para o convívio das ovelhas. Vai servir como nós ministramos aqui domingo passado. O serviço é para reconectar. Apacenta as minhas ovelhas. O lugar melhor para você se reconectar com Deus é servindo uns aos outros. Estamos em comunidade. Estamos apacentando uns aos outros, pastoreando uns aos outros. Quer se reconectar com Deus? Está desligado? Não existe lugar melhor do que você se reconectar e voltar a Deus do que você começar a servir. Apacenta as minhas ovelhas. Foi o que Jesus disse para Pedro, que estava desligado, estava frustrado, estava desconectado. E Jesus, para reconectar Pedro, trazer ele de volta para o chamado, ele disse: vai cuidar das minhas ovelhas. Foi para isso que eu te chamei. É para isso que você nasceu. Vai cuidar, vai pastorear, vai cuidar das minhas ovelhas. Querido, se você quer se conectar com Deus, aprenda a servir, aprenda a estar perto da tua igreja, aprenda a viver na comunidade. Somos filhos de Deus, a igreja que Ele deixou aqui na terra para nos conectarmos. E conectar com Deus é conectarmos uns com os outros. Não tem como você se conectar com Deus se você não sabe se comunicar com as pessoas, se conectar com as pessoas. Conectar com Deus é conectarmos uns com os outros, é apacentarmos uns aos outros. Não existe aquele que quer: eu quero viver ligado com Deus, mas ele quer viver sozinho. Não existe. Quem quer viver sozinho não está ligado com Deus. Nós lemos aqui o apóstolo João dizendo: se nós não vivemos, não andarmos no amor, nós estamos desligados. Quem quer viver sozinho e acha que vai ser conectado com Deus, vai viver em tormento pelo medo. Para você se religar com Deus, se reconectar, apacenta as ovelhas. Vamos aprender a servir. Vamos aprender a servirmos uns aos outros, a estarmos unidos como igreja, como filhos de Deus, como corpo de Cristo. Então seremos reconectados. Amém, glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Para você se reconectar, busque estar servindo. Busque estar junto da sua igreja. Busque estar participando, né? Como nós estamos começando agora esse projeto dos pequenos grupos. É o melhor lugar para a gente estar reconectando com pessoas, com vidas. Precisamos dessa conexão, estar orando uns pelos outros, conversando, compartilhando as bênçãos de Deus. Um pequeno grupo é para lhe ajudar, para edificar a sua vida, para estarmos juntos ali conversando, orando e sermos reconectados, e sermos edificados. Não há nada melhor do que a gente estar conectado com o Senhor, ligado com o Senhor, ligado com a videira. E muitos estão desligados dessa videira nesses dias. E o Senhor Jesus diz: aquele que não permanecer em mim, esse vai ser cortado e vai ser lançado fora. Querido, não queira estar longe da videira. Quem quiser ficar longe da videira será cortado, vai secar e o seu fim vai ser no fogo. Jesus está dizendo: estejam sempre conectados comigo, estejam sempre ligados em mim. Precisamos estar sempre ligados uns aos outros. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Precisamos estar conectados, sim, uns com os outros. E assim, quando estamos uns com os outros, estamos ligados, conectados com Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, daqueles que se desligaram, daqueles que estão desconectados com o Senhor.
E tudo isso que nós ministramos e falamos aqui, né, realmente afasta as pessoas de Deus. Mas você que ouviu e recebeu essa palavra, você vai guardar o seu coração. E não vai se desligar da videira, não vai se desligar do Senhor Jesus. Porque os tempos são difíceis e somente vai resistir aquele que estiver firme, ligado na videira. E se você estiver firme, ligado na videira, você vai vencer todas as batalhas que surgirem na sua vida. Você crê nisso, amém? Aleluia. E aqueles que querem estar realmente sempre ligados no Senhor Jesus, firmes, fique de pé e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Esteja orando nesse momento. Talvez você entendeu e percebeu que em algum momento da sua vida você desconectou. Mas o Senhor nos chama nessa noite. Filho, é o momento de olharmos onde caímos e voltar às práticas antigas. Amém? Esteja orando nesse momento. Glória a Jesus. Sim, meu Deus.